Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cláudia Assaf, sou diplomata e professora do idioma árabe. Essas lives estão ocorrendo no âmbito da Jornada Árabe, para quem está inscrito, para quem acompanha lá o canal, tanto aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, sejam todos muito bem-vindos. Temos muitos seguidores novos que estão acompanhando, ou então depois vai ver a gravação. E para essas pessoas, principalmente, para quem já me conhece, está aqui, estão aí firmes e fortes, eu sou muito feliz. O carinho de vocês é o meu combustível para continuar esse projeto que me dá tanto prazer, para não falar outra palavra, né? Mas vocês podem imaginar que palavra seja essa, mas me dá isso mesmo, sabe? É por isso que eu estou aqui, eu estou no Oriente Médio, já passa da meia-noite, e eu reservo esse tempinho da minha tumultuada agenda, muito, muito ocupada, mas eu reservo essa meia hora aqui para a gente tocar nosso projeto, porque eu sei que isso é importante para você que me assiste, seja por qual motivo for. Aqui não importa o motivo, aqui o que importa é o desejo de querer aprender o árabe. E hoje eu trago cinco dores de pessoas que querem mais. Sabe aquela pessoa que quer, mas assim, é muito difícil, não tem tempo, é muito complicado aquelas cobrinhas. Então, sabe essa pessoa que vive colocando obstáculos para poder cumprir algo que poderia ser algo assim diferenciado na sua vida, diferente dos... Né? Não é todo dia que uma pessoa se esbarra na rua com alguém que esteja estudando árabe, né? Vamos combinar. Não é todo dia que você esbarra com alguém estudando árabe, tá certo? Então, o projeto, por si só, já é algo diferenciado. Só de você já estar se dedicando um tempinho, mínimo que seja, a esse projeto de adquirir a fluência no árabe, isso já vai te dar já vai te colocar um degrau à frente dos outros que estão, enquanto você está dedicando, sei lá, 10, 15 minutinhos por dia para o árabe, ou estão, sei lá, dormindo além da conta, ou zapeando sem rumo, né? Zapeando, que não serve ficar zapeando e não para em canal nenhum, sabe? Aí quando você vê, já passou 1 hora, já passaram 2 horas, ou então no Instagram fica assim, ó, tem muita coisa boa, tem coisas maravilhosas, por exemplo, olha aqui, ó, coisa maravilhosa aqui, vocês estão me assistindo, então a internet é maravilhosa, eu adoro a internet, mas ela é um canto da sereia, para quem não tem a firmeza, a disciplina de controlar o que está fazendo ali na internet. Senão você vai ver, já está de noite, fez nada. Então, é nesse ponto que eu venho aqui quebrar esses obstáculos que tem na sua cabeça, mas não precisavam estar aí, tá certo? Então, quais são? Eu vou trazer cinco objeções, e isso não tirei da minha cabeça, tá? Isso aí foi enumerado aqui com base no que eu recebo de mensagem, muitos direct, né, que fala, muitas mensagens no Messenger, do Facebook, no e-mail, as pessoas entram em contato comigo, tem grupo aí no WhatsApp de alunos que se juntam, né, e fazem grupos entre eles, e algum ou outro chega até a mim, eu respondo com todo prazer. Então, juntando tudo isso, aqui eu listei as maiores 5 dores do estudante de árabe, sobretudo quem ainda nem começou. Quem ainda nem começou sente isso aqui, ou quem começou, está lá no início, ainda está titubeando, sabe? E não é para mergulhar de cabeça, tá, gente? Por quê? Número 1, por onde começar? Cláudia, eu queria estudar árabe, eu tenho um projeto de trabalho, pode ser que eu seja enviada para um congresso ano que vem no Oriente Médio, eu queria, mas sabe, como é que eu vou ler isso aqui, né? É tão complicado, sabe, esse tipo de questionamentos? Por onde começar? Eu falo para você, começar do começo. O que é o começo? É a alfabetização. Por que eu acho importante a alfabetização? Porque a gente vai entrar, o motivo vai estar
vai estar, daqui a pouco a gente vai abordar o motivo, mas a alfabetização vai permitir ao aluno iniciante conhecer o som de cada letra, portanto, que compõe as palavras, o vocabulário, o arcabouço, né, vocabular da língua árabe, de uma forma mais próxima ao falante nativo. Não que seremos no futuro nativos, porque não tem como, a gente tem que nascer, né, e desenvolver desde a infância. Não é o nosso caso, tudo bem, mas é possível, sim, chegar a um patamar elevado na proficiência do idioma árabe. Então, eu quero mostrar para vocês que, começando do alfabeto, não haverá uma metodologia mais bem apurada, que lhe permitirá alçar voos lá no alto se você começar pela alfabetização. Pode parecer dar um passo atrás, mas saiba que esse passo atrás permitirá dar um longo passo à frente, tá certo? Pode ser que você ainda fique um pouquinho atrás na conversação para aquele que começou junto com você e está fazendo aí aulas pelo YouTube transcrita. Por melhor que seja o professor, e há muitos professores brilhantes aí no YouTube, eu mesma também acompanho para ver as novidades, né? Então, é importante que você se conscientize que pode ser que a conversação não saia de primeira agora, porque vocês estão ainda se municiando do instrumento por excelência da língua árabe, que vai lhe permitir se aproximar bem pertinho mesmo do árabe nativo, que é conhecer o alfabeto e a pronúncia de cada letra e, portanto, a formação das palavras. Tá certo? Então, a primeira objeção, por onde começar? Está perdido? Para tudo, vamos começar alfabetizando, tá? Então, a segunda dor que vem em consequência, um corolário, uma consequência dessa primeira dor, que é o seguinte, que é a escrita árabe, Cláudia, ninguém merece. O que é aquilo? Que coisa enigmática. A gente bate o olho nisso aqui, ó, quem ainda não sabe ler, ó. O que é isso? Como é que isso pode significar alguma coisa? Não é assim que a gente pensa quando a gente não sabe nada a respeito do idioma árabe? Que desenho é esse, né? Então, eu gostaria que hoje colapsasse esse pensamento, tá certo? As lives que a gente vem fazendo, hoje estamos na 4ª live da semana, e acho que foram lives suficientemente importantes para vocês verem que o que tem por trás dessa escrita, cada desenho representa um som, e um único som. Portanto, a gente lê de uma forma muito simples, basta que memorize o desenho de cada som. Simples assim. E esse desenho de cada letra, o formato dessa letra vai variar a depender do posicionamento dessa letra na palavra. Vimos isso também nas lives. Então, a escrita, que parecia tão enigmática, eu penso que quem vem assistindo às aulas nessa semana toda já começa a ver essa escrita com outros olhos. Pelo menos assim, opa, eu acho que isso aí eu consigo. Sabe, esses pensamentos assim, quer dizer, o que antes era algo enigmático, com o seu acompanhamento, você me deu a chance, ao assistir a essas aulas, você está me dando a chance de mostrar que é possível, então você vai conquistar o resultado dessa sua aposta, digamos assim, em ver para crer. E agora você está vendo que é possível, tá? Então, é possível sim, e essa escrita de difícil não tem nada. É um jogo, gente, é uma brincadeira. É gostoso quando você vê
já passaram várias horas e você está, agora mesmo, ainda agora a Carla, acho que ela não está assistindo, ela me mandou o caderno dela, ela escreveu várias vezes a mesma expressão, ela é da turma 5, e ela acabou de me mandar um vídeo dela mostrando o desenvolvimento dela. É impressionante como as pessoas se libertam dessas amarras, dessa corrente de que, não, é difícil. Tem nada difícil, tudo é possível, basta você acreditar e agir. Ou seja, agir, ir lá, peraí, o que é isso aí? Sabe quando você enfrenta uma coisa que é enigmática? Peraí, por que isso aí eu não consigo ler? Deixa eu ver, o que tem por trás? Tá, esse desenho, essa bolinha que começa uma palavra, essa bolinha, é o M, é a letra M, faz né? Né? Então, depois vem um dentinho assim com 2 pontos embaixo, faz mi, i. Então, ficou mi, a sílaba mi. Acabou, né? Então, se você pensar bem, o nosso também é um desenho, né? A nossa letra também é arbitrária. Foi um desenho que foi criado, né? Só que é um desenho que a gente já está acostumado. Pergunta para uma criança de 1 ano de idade, 3 anos de idade, quanto é 2 mais 2? Não vai saber. Não vai nem entender o que você está falando. Se eu perguntar para você quanto que é 2 mais 2, você vai falar, cara, você está de palhaçada comigo? Pô, pergunta o que é 2 mais 2. Mas é porque você de tanto ver isso já ficou automático. Da mesma forma, vai acontecer com o alfabeto árabe. Tá certo? Isso é fato. Por que eu afirmo isso tranquilamente? Porque eu passei por isso. Tá certo? Então, número 3. Qual é a terceira grande objeção que eu venho recebendo? Porque eu anoto tudo, né, gente? Eu anoto para poder, eu faço as colunas e falo, vejo, muitos e-mails chegam, muitas consultas, eu vou colocando lá qual é a pergunta da pessoa. Então, essas são as perguntas que eu venho, né, vendo que está se repetindo. Então, a terceira objeção, então é isso. Qual é o terceiro item que eu elenquei aqui, que as pessoas reclamam muito? É a pronúncia. Então tá, então você vai começar pelo alfabeto, eu sou desse partido, você começa estudando pelo alfabeto para já ter de pronto a pronúncia, né? As letras, né? Escrita. E daí também um corolário, uma consequência, a pronúncia. Meu Deus, é muito difícil falar, não sei o quê. Nada disso, gente, nada disso. Aluno meu não fala nada que é difícil, não existe essa palavra. Joga fora no lixo essa palavra difícil. Existe a pessoa que tem a habilidade, porque treinou, e tem a pessoa que vê de pronto, difícil aí, difícil, Senhor, não. É a única diferença. É o 2 mais 2, né? 2 mais 2 é 4. A gente sabe que dá 4, por quê? Porque de tanta gente usar, de todo dia, fazendo conta, vai comprar alguma coisa, 2 e 2, ou vai até, tem 2 laranjas, eu precisava de 4, e tem que comprar mais 2, né, para fazer uma receita. Então, é assim, está no nosso dia a dia. Se você incorporar o árabe para o seu dia a dia, né, falando com você mesma, vendo os objetos, poxa, eu quero saber como é que eu falo cozinha em árabe, né? Se vira, vai lá, vai para o Google, se vira, vê com uma pronúncia, bota no som do translator, do tradutor, podemos fazer uma aula um dia de tradução, tá? De dicionários, como é que é isso. Então, é isso, a diferença é essa, tá difícil. Então, a pronúncia, o que acontece? Existem algumas letras no alfabeto árabe que não existe, cujo som que emite não existe na língua portuguesa. E o contrário também acontece. Há sons na língua portuguesa que não fazem parte do idioma árabe. Então, um exemplo de sons que temos no português e não tem no árabe, V, P, G, já vimos isso nessas lives, né? E nessas aulas que a gente está fazendo essa semana. Assim como há sons na língua árabe que não tem no português e não tem em muitas outras línguas, né? Como o reine, o dod, o sod, dod, to, da, é o cultural por excelência. Claro que eu estou exagerando, né? Se você estiver assistindo essa live com algum amigo aí árabe, vai, mas como ela exagera, a gente não fala assim, eu sei que não fala assim. Então, bem social, bem tranquilo.
Mas aqui a ideia é mostrar para vocês, né, caricaturar até, para dizer que é cultural, tá certo? Então, a pronúncia é também listada como uma das maiores reclamações, assim, que freiam né, o luso-falante de ir adiante no estudo do árabe. Pena que muita gente acha que ou estuda para ficar 101% ou não estuda nada. E não é assim. O pouquinho que você avançar na língua, uma pronúncia de uma das letras que era muito desafiante você já dominar, isso já é uma grande conquista para você. Imagina estudar consistentemente. Então, não se deixe enganar por pronúncia, que pronúncia é difícil pra caramba. Não é difícil, né? Eu tenho vários truques que eu venho passando para vocês, como o kaf, tem qalb, né, de coração, tem kalb, que é cachorro, né? Então, o k, que é forte, seco, né? E o outro é k, seja Cláudia, seja casa, e o outro é k, é seco aqui na garganta. Eu até brinco, parece que é um cachorrinho que está engasgado, eles tossem assim, né? Já viram? Alguém já viu? Então, é o cough. São fonemas que não tem no português, mas a gente tem no árabe. E vamos treinar, gente. Vamos treinar, porque aí vai ficar palatável. O que era enigmático antes, hoje já é palatável para os alunos que já estão estudando. Então, é isso. Não é impossível. Não é impossível. Ao contrário, a quarta objeção, eu tendo a concordar com vocês. A quarta objeção, realmente, ela existe. Eu vou falar já, vou passar aqui rapidamente aqui para ver. O Jamil chegou, né? Boa noite, Jamil. Karen Bueno já estava aí, Jocileia, Cibele também já está aqui, né, Cibele? Eu tenho essa quarta objeção, né? Ela procede. Eu vou falar para vocês já. Adriana Rocha, obrigada, Adriana, muito obrigada, já respondi lá seu comentário. Jamila Lima, Raimundo Nonato, boa noite, muito obrigada. Yuri, muito bem, a sua aula é motivadora. Obrigada, Yuri. A ideia é essa, mas não é motivar com motivação vazia, é realmente falando isso, que vocês acreditarem, porque vai acontecer também com vocês que investirem na língua, acreditarem, repetirem, estudar. Não precisa ser o dia inteiro, gente. Que seja meia hora, 15 minutos por dia, aprendendo alguma coisa nova. Vai ver lá, tem várias aulas lá no meu canal. Pega um caderno, assiste uma de cada vez, vai anotando. Já é um conhecimento que vai adquirindo, tá certo? A Guta... o tradutor, Guta, realmente ele não é muito bom. O ideal é um dicionário. E daqui a pouco, depois que avançar um pouquinho, já for alfabetizado, já começar umas primeiras lições, o ideal é até um dicionário árabe-árabe, tá? Mas isso mais lá para frente vocês adquirem. Obrigada, Aramis. Seja bem-vindo, Aramis Fernandes. É um seguidor recente que está todo dia aqui na nossa aula. Muito, muito bacana. Obrigada, querido, pelas suas palavras. Boa noite, Luke. Eu não sei seu nome. Luke, né? 3754. Quando tiver um perfil que não tem o nome da pessoa, aí bota seu nomezinho, porque aí fica fácil para eu identificar. Ellen está aqui, marhaba, Ellen. Obrigada, Ellen, Caroline, online. Tá bom. Pois é, Caroline, eu sei que às vezes parece impossível, mas assim, como eu disse, nós não somos nativos, né? Então, o que a gente tentar, o que a gente fizer um esforço, Caroline, já está valendo. O Aine, ele já fala naturalmente, a gente vai falar, por exemplo, nas lições, a gente tem a família Saad, Sin, Ain, Dal, Saad. Não é Saad, é Saad. Meu sobrenome é Assaf, não é Assaf, é Assaf. Faz um esforcinho qualquer que já está valendo, Carliane,
tá, Carlene? Não fique triste assim, não. Tira essa carinha triste daí, tá bom? Então, que bom, Yuri. Doutora Anuara, seja bem-vindo. Opa, estava sentindo sua falta. Legal. Vamos, então, agora ver a quarta objeção, que aí eu concordo. Eu concordo, mas eu também vou falar como é que a gente supera isso aí. É que não tem material em português para estudar o árabe, né? Eu também sentia falta, sabe, de material em português. Mas como eu sabia o inglês, eu me virava no estudo com livros em inglês, que tem uma fonte vasta ensinando o árabe. Mas, mesmo assim, a fonética ficava a desejar, porque os ingleses ou os americanos eles vão comparar os australianos, os sul-africanos, todos aqueles países que têm o inglês como sua língua mãe, língua oficial, né? Eles vão ensinar por meio dos fonemas que eles têm, né? Então, por exemplo, a letra U, né? Em inglês, você pode ter o U como uniform, ou pode ser o U como put, P-U-T, o verbo to put, colocar, né? Então, vai variar, e aí ele vai falar assim, essa letra em árabe é como se fosse o U de put, né? Então, aí o estudante, luso-falante, tem que saber o inglês para poder, né, entender. Então, tem uma falta um déficit de material em português. Hoje tem mais, né? Mas ainda assim, em comparação com livros que ensinam o árabe, sei lá, em alemão, em espanhol, em inglês e no próprio árabe, né? É muito mínimo, é muito mínimo. Então, tendo em conta isso, essa realidade, foi que eu tive a inspiração de desenvolver cursos, né, online. Eu comecei lá em 2016, comecei a elaborar alguma coisa para poder compartilhar conhecimento com vocês, usando o português como ferramenta para o ensino da língua árabe, a nossa língua mãe, da perspectiva do luso-falante, tá certo? Então, por exemplo, quando eu falo assim, será, a fim de que eu comparo assim, sabe quando a gente fala Brasil, a gente fala Brasil, mas termina em L, em árabe, esse fenômeno que a gente, como brasileiro, como luso-falante, já estamos bem acostumados, isso não vai acontecer no árabe. Vai ter que falar Brasil, lá. Tem que pronunciar tudo. Toda a letra é pronunciada. Então, isso já ajuda, né? Porque isso em inglês me ajuda muito, porque Brasil, a gente fala o L lá, né? Então, esse fenômeno chama a atenção para o luso-falante, para que, se eu falo Brasil, agora eu tenho que ter cuidado que todas as palavras que terminarem em L, né? Gol, né? Seria gol, mas a gente fala gol, né? Barril, né? Barril, mas é barril. Inclusive, barril é uma palavra árabe, né? Barmil. Aí você vai lembrar disso, tá. Em português a gente faz isso, mas no árabe não. E já ajuda, vocês percebem? Então, esse material não existe, mas, assim, eu costumo, quando eu estou em curso, né, dando a aula, eu peço para os alunos escreverem, eu boto tudo aqui no quadro, a pessoa desenferrujar a mão para escrever em árabe. É enferrujada, né? A gente não consegue, né? Então, treina, daqui a pouco fica escrevendo em árabe. Né? Aí depois esses teclados aqui de iPad, de Surface, você vai ter ali o teclado, é só digitar ali e fica moleza. É você desenferrujar a mão. Então, se você de ter material, se você tiver uma pessoa para te guiar no estudo do árabe, seja quem for com quem você simpatize, com quem você se identifica, é muito bom. O material ele vai vir de seus resumos, tem muitos resumos bons aí, que as pessoas estão fazendo, e quem sabe você se desafia, não tem material em português, tá aí, eu vou estudar árabe só para fazer livros explicando o árabe aí, porque está em falta, eu quero fazer isso. Então, né, é um objetivo nobre, legítimo, né, que eu também penso em fazer, né, deixar tudo mastigadinho, impresso, eu não sei se é
a melhor forma de se aprender algo tão diferente do nosso. Eu creio que a metodologia mais eficiente para passar um idioma tão diferente do nosso é por meio desse papo aqui, de fazer, de escrever, desses aplicativos que tem também online. Tudo está valendo, gente. Agora, o papel ali, uma coisa tão diferente, você vai ler, vai ficar a desejar, vai ficar capenga. Então, calma, isso não pode ser um empecilho a impedir que vocês estudem, né? Pelo contrário, procurem praticar bem, fazer cópias, tem vários jornais árabes aí online, faz cópia, que já começou a alfabetizar, cópia, eles enferrujam a mão, tá? Não se preocupem por hora muito com isso, não. E, por fim, né? Por fim, para terminar a aula, eu hoje mesmo respondi um comentário nesse sentido. Eu posso até ver se eu consigo achar aqui, que não sei se elas estão assistindo, acho que não. Uma pessoa convidou a outra, vamos nos inscrever na Jornada Árabe? Aí olha a resposta que a outra pessoa deu. Marcou, né, a pessoa, aí olha a resposta que ela deu. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Fulana, bora, amiga, vamos aproveitar, vamos aprender. Aí a amiga falou assim, vixe, amiga, já estou apanhando no espanhol, estou pagando as aulas e não estou nem fazendo, né? Depois quero ser fluente. Quer dizer, a pessoa paga, o curso não está fazendo, né? Um exemplo aqui no espanhol. Isso pressupõe o quê? Falta de tempo, né? Falta de tempo. O tempo, aí vamos falar do tempo agora para fechar a aula. Vou até beber aqui um pouquinho de água. Isso é uma coisa muito comum, que as pessoas não tenho tempo. Então, já é desafiante. Não sabe por onde começar. A escrita é difícil, né? Difícil. Olho para aquilo, não entendo nada, a pessoa desiste, né? Nem parou para pensar que é possível. Peraí. Você tem até criança que sabe ler aquilo. Por que se lê aquilo ali? Né? Tem que ter aquela curiosidade. Aí quando descobre que, não, dá para ler. Ixi, mas essa pronúncia, hein? Ninguém merece. Também dá para superar isso. Aí não tem material em português, mas temos aí canais, né, bons aí pela internet que ajuda o luso-falante a poder desenvolver aí os conhecimentos no árabe. Aqui o nosso canal é um deles, tá? E não tenho tempo. Então, não ter tempo, eu sei que não é desculpa, tem gente que realmente é muito atarefado, mas eu posso comparar, assim, gente, eu tenho muita coisa na minha agenda. É que até por questões de confidencialidade, eu não posso ficar aqui falando tudo que eu faço. Para não dizer coisas da vida pessoal, outros cursos que eu venho fazendo uma terceira graduação online. Então, eu tenho tarefas para entregar. É complicado, gente. A minha vida, a minha agenda não caberia em 24 horas. No entanto, agora aqui onde eu estou, meia-noite e 43 minutos. Eu estou aqui falando com vocês. Percebe? Eu já vou fechar, já vou tirar, aqui, ó, botar a camisola, vou dormir. Mas, assim, são 30 minutos que se encaixam na minha agenda, porque a gente faz acontecer. Estava programado isso aqui. Eu consegui tirar um cochilo aí de 40 minutinhos antes disso, para estar aqui inteira falando com vocês. O tempo é nosso, a gente que domina ele. Mas isso só é possível para quem coloca o tempo num espaço assim muito especial. Num lugar que a gente vai chamar de sagrado. Se você passar a lidar com o seu tempo como algo sagrado, você vai conseguir não só estudar árabe, vai dar para encaixar um chinês e um japonês ainda ali. Tá? A verdade seja dita. Então,
Eu sei que é complicado aqui, vai dar 1h da manhã, eu vou dormir, mas eu vou acordar lá, vou acordar às 6 da manhã, vou botar para despertar, água no rosto para poder render amanhã, mesmo que não seja com atividade, que seja ali olhando para o horizonte, tomando café e pensando no dia, tá, hoje eu vou fazer, pensar no que eu estou sentindo, me conectar comigo mesma, né? Então, é você não viver a vida por viver, você ter consciência, fazer a coisa com consciência, né? Então dá para encaixar doses diárias do estudo de árabe, sim, se você se dispuser a galgar um pouquinho de cada vez, um pouquinho, não precisa ser tudo. Aprendeu, sei lá, aprendi hoje a escrever um marhaban. Entendi como é que se fala um marhaban, né? Graças porque lá na aula eu já estou na letra Ra, por exemplo, né? Então, é possível, você deve celebrar as pequenas conquistas, tá? As pequenas conquistas devem ser celebradas. E como você tem essas pequeninas conquistas? Planejando o seu tempo, não jogando na vala o tempo precioso que você tem, ainda que seja um ócio, planejado. O que você vai fazer nesse ócio? Né? Agora, tem gente que perde horas e horas ali zapeando ou sem fazer nada, assim, procrastinando, né? Então, para procrastinar, existe, eu sei que às vezes é até um problema, né, que a gente tem, teve fases na minha vida que eu procrastinei, então você vai pegar ajuda, às vezes até ajuda profissional, como conseguir ultrapassar a barreira dessa procrastinação e voltar a produzir, tá certo? Então, o tempo, para terminar, a gente fala não tem tempo, não tem tempo, tem uma história que é famosa, talvez vocês já conheçam, que é a seguinte, um professor, ele entrou no aquário, ele estava na sala de aula, e ele estava na sala de aula e mostrou para a turma assim, um aquário vazio e falou assim, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Botou em cima da mesa e encheu de pedrinhas, sabe aquelas pedrinhas de praia? Encheu, ficou bem cheio o aquário, cheio de pedrinhas. Aí perguntou para os alunos, esse aquário já está cheio? Cabe mais alguma coisa aqui dentro, pessoal? Eles falam, claro que está cheio, professor, não cabe nada mais aí dentro. Aí o professor pegou, ele tinha um saco assim, de areia, bem fininha, ele pegou com a mão e começou a jogar areia ali dentro. Aí a areia foi penetrando os espaços vazios entre as pedrinhas e foi enchendo, e acabou o saco de areia todinho e coube ali dentro. Aí ele pegou o aquário e perguntou para as pessoas, e agora, está cheio? Ah, agora está cheio, agora não tem mais como. Ele pegou um jarro d'água e começou a colocar água dentro, e a água foi entrando, a areia foi absorvendo, jogou o jarro todinho de água, coube ali dentro. E agora sim, estava cheio. Assim é a nossa agenda, o nosso tempo. A gente acha que o nosso dia está sem tempo, mas o nosso dia nada mais é do que um aquário com pedrinhas somente. Tem tanto espaço ali dentro, gente, para preencher. E esse espaço, faça que a areia seja o seu estudo da língua árabe, tá certo? Se é uma coisa importante para você, por qual motivo for. Se você está aqui assistindo, deve ter sua importância. Ainda que não tenha nenhum motivo, exatamente como era o meu caso. Estava estudando porque eu era descendente de árabe, achava interessante, tem um sangue que lá no passado distante é árabe, então achei interessante conhecer a cultura e acabou me levando para várias outras áreas da vida, incluindo a carreira diplomática, que é onde eu atuo e vem sendo bem gratificante ser uma das poucas diplomatas no Serviço Exterior Brasileiro a falar o árabe fluentemente. Quando eu servi nas Nações Unidas, isso foi tão gratificante, essa é a palavra, porque é uma das línguas oficiais, eu conheci lá o setor de tradução, é uma coisa imensa, o setor de tradução da ONU, vale a pena quem curte essa parte, né, de relações internacionais, são vários tradutores, é um mundo, né, de tradutores lá, e o tradutor, ele passa para a língua mãe. Então, se a pessoa
Só pode traduzir para o árabe, por exemplo, quem é nativo de árabe. Agora, o tradutor de espanhol, que vai ouvir um discurso, por exemplo, em árabe, e ele vai traduzir para o espanhol, ele tem que ser um espanhol nativo. Ele tem que ter o espanhol como língua-mãe. Ele escuta em árabe. Olha só. Entende e passa a língua-alvo, é a língua dele nativa. Então, é importante conhecer o árabe. Processos seletivos, por exemplo, processos seletivos aqui no Golfo, sempre tem dado um valor, pode ser contratado estrangeiro, mas se ele souber árabe, nossa senhora, a vaga da pessoa. Então, há oportunidades para todos, o momento é se preparar, porque sucesso nada mais é do que preparo junto com a oportunidade. Oportunidade não aparece todo dia. Oportunidade aparece nunca e nunca. Mas quando aparecer, se você estiver preparado, bingo, dá match, e aí é o sucesso. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Então, é isso. Estamos juntos, tá certo? Isso era o que eu queria falar hoje para vocês. Eu gostaria de... Luke, é um meu prazer incentivá-los, mas eu queria que vocês soubessem que eu falo tudo isso do meu coração. Sabe por quê? Porque eu vivi na pele, aconteceu comigo, e a fluência chegou, e está me trazendo muitos louros, muitas conquistas, muita felicidade que me fazem, tudo isso junto faz com que eu esteja aqui, já passa do meia-noite, para estar aqui falando com vocês. Entendeu? Porque eu sei que vocês também querem, mas precisa dessa eu estou dando a mão para vocês virem para esse mundo mágico, mundo aqui, entre aspas, no sentido abstrato, não é para vir para cá onde eu estou, pode vir também, mas é para esse mundo mágico, que é um mundo que você passa a conhecer por meio de uma chave chamada idioma. Da mesma forma, você quer conhecer o Japão, começa pela língua, começa estudando japonês, você vai ver como vai se transformar a sua experiência indo lá para o Japão, e assim sucessivamente. Você já viu um gringo que está morando no Brasil, e quando ele fala o português, ele já conhece muito da nossa cultura? Porque tem o português, até o nosso modo de falar, é uma coisa incrível. Então é isso. Nada de achar que é difícil, nada de achar que a pronúncia é impossível, nada de achar que a escrita é um desenho, nada de desenho, é um conjunto de fonético bem definido, que basta uma memorização ali e o uso que você vai fazer disso, então vai internalizar, vai criar habilidade, né? O material em português não tem, mas temos aqui o canal, né? Estou falando em português com vocês. E, por fim, o tempo. Sacralize seu tempo, que tudo o resto vai funcionar. Tá certo? Eu vou ficar por aqui, já falei muito. Vou só despedir aqui, então, do pessoal. Quem já quiser indo. Obrigada, Deidríssima, né? Falando assim, vocês estão falando já aqui entre vocês. Tá certo? Aqui, ó. Tá joia. Deixa eu ver aqui um pouquinho no YouTube, então, agora. Samara perdeu, mas fica tranquila, meu amor. A gente está falando aqui aquelas coisas todas, né? O pessoal pode fazer um resumo aí para você. Beth Faria está fazendo direito internacional, né? Obrigada, Ione. Feliz dia do professor. Parabéns a todos os professores e educadores, Valdete falando. Eu tenho minha mãe, ela era professora, todas as minhas tias, irmãs da minha mãe, professoras. Parabéns a todos os educadores. Realmente, nós não somos nada sem vocês. Dizem que, não sei se é verdade, mas dizem que, ouvi a história que no Japão, Ariane Costa, essa live, ela acho que ela não vai para o ar, não. É só agora na live mesmo, sabe? Mas aí, posteriormente, ela deve ao ar, mas não nesse momento, tá, querida? Fique atenta ao canal. Obrigada. Diz a lenda que, por hoje está falando de Japão, que no Japão, todas as pessoas que vão encontrar com o imperador têm que se curvar, né? Tem que se curvar em cumprimento ao imperador, à exceção do professor. Bonito, né? Porque é a base de tudo.
Um beijo a todos vocês. Obrigada por acompanhar. Foi um prazer enorme. Eu vou ficar por aqui hoje. Tá certo? Acompanhe o canal e vamos estudar árabe. E lá,